A pauta agora, vamos para os Estados Unidos, onde a justiça bloqueou a decisão do governo Trump de proibir que a Universidade de Harvard matricule alunos estrangeiros. A próxima audiência do caso vai ocorrer na próxima semana. Mais cedo, a universidade havia acionado a Justiça Federal para tentar reverter a proibição, menos de 24 horas depois do anúncio do governo. Porta-vozes do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado, de Segurança, na verdade, interna, não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da imprensa dos Estados Unidos. A universidade possui 6.793 estudantes internacionais, de um total de quase 25 mil. Bom, Brando, e aí, essa medida do Trump, né, e tem consequências graves, né, para estudantes estrangeiros, muitos estão preocupados. Diego, eu vou falar disso, mas eu não sei, depois você vai comentar, mas eu estou aqui nos bastidores olhando todo mundo que está conectado e o Sakamoto falando do golpe, eu já pensei que pode ter uma produção em breve, né? Golpe de Elite 1. Eu acho que já tem quem possa pensar num novo filme, o Golpe de Elite, né? Estrelando os Kid Pretos e Jair Messias Bolsonaro. Mas enfim, depois a gente discute isso. Diego, eu trouxe aqui um livro e professor adora indicar livro, eu vou fazer rapidamente isso, até mandei para o seu xará, para o Diego, chama-se A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani, Notas sobre a Mentira na Era Trump, tá bom? Este Boa. livro aqui ele é de 2016. Eu tenho estudado nos últimos anos o efeito de fake news, pós-verdade, teoria da conspiração e negacionismo como uma forma de aprisionar e, de certa forma, espremer a democracia no Brasil e no mundo. Donald Trump ataca um dos ícones do universo intelectual no mundo, do ambiente acadêmico mundial, que é a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard tem praticamente um terço dos seus estudantes estrangeiros. Então, veja só, a vitalidade do sistema de ensino universitário no Brasil ou em qualquer parte do mundo está ligado à diversidade, à possibilidade do diálogo das opiniões conflitantes. Aliás, a universidade existe como espaço de debate, de teoria, de crítica, né, de engrandecimento intelectual, justamente porque ali conflitos são resolvidos por meio do diálogo, criando artisticamente, cientificamente ou tecnologicamente. O Trump, quando eu vi de manhã que ele tinha feito isso, ele já tinha bloqueado recursos de Harvard, já colocou o mundo e pesquisadores do mundo inteiro em compasso de espera. Eu falei, não vai demorar para acontecer o que aconteceu. O que aconteceu? A justiça barrou a decisão de Donald Trump. Agora, para os extremistas, para a extrema-direita, pouco importa, porque a narrativa está dada. Ele diz que bloqueou porque ele quer acesso dos últimos 5 anos a atividades consideradas perigosas, perfil ideológico de professores e de alunos, enfim, né, uma perseguição, né, um aprisionamento do intelecto por parte de Trump, que a gente sabe é um anti-intelectualista, é alguém que nunca gostou dos intelectuais, da ciência, como de sorte quase todo negacionista e de extrema direita tem isso, mas a justiça derrubou. Sabe qual vai ser a narrativa? Tá vendo? Eu estou tentando, mas eu sou perseguido pela justiça. Então, isso é um assinte, é um ataque que eu, que sou um professor universitário, que estou aqui falando com vocês, escrevo e tudo mais, e temos liberdade de expressão, aí sim, Sakamoto, liberdade de expressão, porque você e eu colocamos o nosso nome naquilo que escrevemos, a gente assina, a gente tem autoria, e se fizermos alguma coisa contrária à lei, vamos responder. Agora, Trump não. Trump segue a cartilha, como já fez no primeiro mandato, e a Kakutani aqui, na Morte da Verdade, mostra que desde a confecção do desenho de seus negócios, né, na economia, Trump foi alguém que desprezava a verdade e tornou isso um método e levou para a política. Claro que a ascensão de Trump à presidência da maior potência do mundo tem outras explicações, não apenas da morte da verdade. Mas é, de fato, algo que tem que se lamentar e eu espero que a justiça continue, por enquanto, servindo como contraponto a Donald Trump. Uma última coisa que eu coloco, ele está pisando no acelerador porque ele sabe que ele não tem possibilidade de reeleição. Então, aquilo que ele não conseguiu fazer, o que gostaria de ter feito no primeiro mandato, ele vai fazer, ou vai tentar, pelo menos, fazer agora no segundo. Eu espero que o velho Montesquieu
tem aí pairado sobre a Suprema Corte ou sobre os juízes norte-americanos para que haja harmonia entre os três poderes e possa servir o judiciário de contrapeso de uma voz dissonante nesta tentativa de arreganho autoritário de Donald Trump. Vamos ver, vamos ver. Ô, Prando, obrigado pela dica, meu amigo. Daqui a pouco vem José Padilha, era essa menção que o Prando estava fazendo, por isso eu me despeço de você. Um abraço, Prando. Valeu, bom fim de semana. Um abraço para você, para todos que aqui estão. Boa noite, fiquem bem. Valeu, obrigado, meu amigo. Sakamoto, e aí? Essa medida do Trump, mais de 300 brasileiros estudam em Harvard, vão ser impactados, estão preocupados, o UOL ouviu alguns deles também. Estão temerosos, porque se a medida for efetivada, eles vão ter que retornar aqui para o Brasil. Alguns pensam em tirar ano sabático, enfim, já estão pensando em possibilidades caso a medida não seja efetivamente derrubada. Tem um pessoal que está bastante preocupado, tem outro pessoal, eu falei com 2 colegas pesquisadores, né, lá em Harvard, né, e eles estavam falando o seguinte, cara, que o quanto, na verdade, eles acreditam que isso, é claro, vai ter um longo caminho, porque teve um juiz agora que suspendeu, ele não tinha suspendido ainda, mas ele falou, olha, isso aqui vai ser suspenso pela justiça, o governo vai recorrer, vai ficar indo e voltando, até chegar na Suprema Corte, né, e aí até o negócio, até isso acontecer, vai um longo tempo, na verdade. Né? E aí ele fala, o grande problema disso tudo, eles até falaram, eu não acredito que isso vai acontecer ao final e ao cabo de tudo isso. Mas isso, é claro, o Trump consegue obter sucesso naquilo que ele queria, que é gerar uma sensação de pânico, gerar uma sensação de desespero entre aquelas pessoas ou entre aquelas instituições que batem de frente com ele, que se mostram uma pedra no sapato deles, que não dizem amém. Né? E ao mesmo tempo, é claro, isso provoca, gera uma onda de choque, por mais que tenha uma revisão da justiça, uma esperada revisão da justiça a respeito disso, isso gera uma onda de choque de qualquer maneira. E aí isso nos lembra, na verdade, ô Diego, o que isso, na verdade, pode acontecer. Claro que isso gera um desconforto, outras instituições, ele mira Harvard, mas na verdade ele bate em Harvard e mira outras instituições para fazer com que elas tenham medo, né, disso. Medo, na verdade, de todo esse processo, de toda essa exposição, medo, inclusive, porque se por um lado os doadores, tem muito doador que começa a doar mais dinheiro por conta disso, por outros fogem. Então gera todo um ruído, gera todo um problema no meio desse furdúncio todo, né? Então ele mira não só nas instituições acadêmicas, mas em qualquer outra que se coloque à frente dele. É claro que este não é o Trump, ele tem feito o seguinte, ele tem não apenas atuado e feito medidas que são claramente inconstitucionais, mas ele tem também questionado e atacado a justiça. Quando um juiz dá alguma decisão contrária ao que ele quer, ao que ele deseja, principalmente nessa área de migração, que ele tem grande apoio dentro dos Estados Unidos, as medidas dele têm apoio, né, do eleitor médio. Então, o que acontece? Ele vai, ataca, chama o juiz de comunista, chama o juiz de vendido, e aí tá, e aí a Câmara, a Casa dos Representantes, começa a se mexer para tentar, inclusive, mudar, tem discussões agora para mudar a lei do desacato, porque se o Poder Executivo não cumpre uma decisão judicial, ele pode entrar em desacato, e aí o Congresso, de maioria trumpista, está pensando em mudar, inclusive, a lei do desacato para que isso não aconteça, né? Esse é um ponto. A justiça tem sido uma trincheira, né, em muitos pontos, não em todos, porque o governo Trump é uma metralhadora, isso ele aprendeu em relação ao primeiro mandato, atira mesmo, atira para todo lado, a parte visível dos tiros consegue ser pego aqui e ali por instituições que entram na justiça contra as medidas, mas tem muita coisa que nunca ninguém nem fica sabendo, né? Então, a justiça tem sido uma trincheira. Vamos ver como é que a Suprema Corte se comporta quando essas decisões chegarem lá, mas no final e a cabo, esse medo e terror, esse pânico, essa sensação, né, ruim que ele provoca, né, ele garante que isso se reverbere. Vamos chamar nossos colegas Sakamoto, José Padilha, Beatriz Bula, que estão aqui conosco. Boa tarde, bem-vindos. Padilha, você que está aí perto, como é que caiu essa notícia sobre a Universidade de Harvard? Boa tarde. Bom, boa tarde para todo mundo, Sakamoto, Diego e Bia. Bom, a notícia aqui, ela já evoluiu
no dia de hoje, né? Basicamente, o que o Trump decretou foi o fim de Harvard poder oferecer seus cursos para estrangeiros, isso é o número um, mas ele também disse que os estrangeiros que já estão em Harvard ou perdem seu visto ou se mudam, pedem transferência para outras faculdades, que obviamente é de um cinismo incrível. Harvard é Harvard, para que faculdade o cara vai pedir transferência? Então ele está numa briga com Harvard por vários motivos. O primeiro é que ele tem uma ironia nessa briga. O primeiro motivo é que Harvard é uma instituição simbólica, muito importante para os Estados Unidos, representa todos os colleges. Vários colleges falaram que não iam se dobrar a influência dele no currículo, Cornell, MIT. Ele foi contra Harvard. Ele escolheu um inimigo, o mais famoso, e foi contra Harvard. A ironia é que o argumento dele é que o currículo de Harvard é de esquerda, o currículo de Harvard ensina política identitária e cancelamento. Isso é o que ele fala das pessoas no web. Então, o argumento dele é: Harvard ensina as pessoas a não respeitarem a primeira emenda, a perseguirem quem dá opinião contrária ao que eles pensam. Tipo o Musk acusou o Moraes no Brasil, de não respeitar a liberdade de expressão. Mas, ao atacar Harvard, ele obviamente quer desrespeita a liberdade de expressão muito mais do que qualquer pessoa exercendo seu direito de opinar na internet ou na mídia social. Obviamente, isso demonstra claramente que ele não tem uma agenda intelectual e ele não se importa com a consistência dos argumentos dele. E eu não sei, Sakamoto, se é óbvio que Harvard vai ganhar isso na justiça. Primeiro, porque a Suprema Corte é republicana e dá enormes poderes ao presidente que não eram dados antes. E segundo, porque tem uma outra coisa que o Trump pode fazer. Ele pode começar, quando um aluno entra numa universidade e pede o visto para estudante, ele pede para o governo federal. E ele tem que dizer para que universidade ele está indo. Então, o Trump pode, cinicamente, não dar visto para estudantes novos. Hoje já saiu que vários estudantes que acabaram de passar para Harvard estão na dúvida: o que eles vão fazer? Eles vão vir para cá? Vão entrar? Não vão entrar? Já é um prejuízo para Harvard. Agora, o que me espanta mais do que tudo isso, o meu filósofo americano preferido é o Henry David Thoreau. O Thoreau, na época da escravidão, não pagava imposto, porque não queria ajudar um Estado que escravizava. Ia preso todo ano. Aí vinha um cara e soltava ele. Tinha uma resistência a qualquer custo na índole e no espírito de liberdade dos americanos. Eu fui dar uma palestra, ironicamente, em Harvard, há um mês atrás, e tinha um monte de empresário lá falando. E eles foram perguntados a respeito de barbaridades que o Donald Trump faz e fez. E eles não criticaram o Donald Trump. Eles falaram: não sei, talvez. Ou seja, nem a mídia está sendo tão radical quanto ela deveria ser. Eu não leio na capa do New York Times ditadura, stalinismo, Stalin perseguir intelectual, mandar para a Sibéria. Eu não leio nada disso. Isso é que está me espantando. Harvard está lutando quase que sozinha. Columbia destruiu a si própria ao baixar a cabeça para o Trump. E a gente não está vendo a reação que eu esperava ver. A gente está vendo um monte de gente junto com o Trump, político, dinheiro, empresário, sem dizer o óbvio lulante: eu tenho medo pelo futuro dos Estados Unidos.